Vamos lá, meninos, dando continuidade à nossa aula. Vocês já assistiram o vídeo, se estão seguindo lá o roteiro, que está abaixo dos vídeos, né, descrevendo o que tem que ser feito durante essa semana para me apresentar até a próxima quinta. Então, a primeira parte foi assistir a apresentação sobre o planeta Terra e a Lua. E agora, a segunda parte, nós vamos para o resumo dirigido, que foram aquelas perguntas que eu coloquei no quadro antes das nossas aulas serem interrompidas, para que vocês pudessem fazer a leitura do material no livro e colocarem as respostas no caderno. Então, para começar essa correção, tenham aí caderno, livro, marca-texto, caneta, lápis, borracha, tudo em mãos, para que vocês possam fazer esse registro no caderno de vocês e aproveitarem para fazer as marcações, para o livro já ficar com as marcações daquilo que for mais importante. Vamos lá, a unidade 3 vai iniciar então na página 288. A primeira pergunta que eu fiz foi: o que é órbita? E aí a resposta está na própria página 288, aqui ó. Trajetória ou caminho que um astro percorre ao redor de outro. Então, órbita, aqui está demonstrando, né, essa trajetória que o astro está descrevendo ao redor desse outro astro. Isso é denominado órbita. Então, essa trajetória, esse caminho percorrido por um astro ao redor de outro. A segunda pergunta é: por que o planeta Terra apresenta condições adequadas para a vida? Isso já está lá no finalzinho da página. A gente tem alguns critérios, né, para permitirem que haja vida no nosso planeta. Primeiro, é o terceiro mais próximo do Sol, então nem é tão quente, nem é tão frio. Essa distância vai permitir, então, com que o planeta Terra apresente condições de luminosidade e temperatura ideais. Para quê? Para que haja água no estado líquido, que é o essencial às formas de vida como nós conhecemos. Então, você pode marcar aí para responder a essa questão todo o parágrafo. É o terceiro planeta mais próximo do Sol e o que vai fazer com que seja permitida a existência de vida é essa distância ideal, permitindo que haja água na forma líquida, por conta de termos luminosidade e temperatura da forma ideal para a existência da vida. A próxima pergunta: quais são os movimentos que a Terra realiza? Aí vocês vão encontrar isso na página 289, olha lá. Movimentos da Terra. A Terra realiza os movimentos de rotação em torno dela mesma e de translação ao redor do Sol. Continuando, eu pedi na questão 4 para descrever o movimento de rotação e na questão 5 para registrar quanto tempo esse movimento dura. Então vamos lá. O movimento de rotação está logo abaixo, ó. Movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo é denominado rotação. E quanto tempo dura? 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, que é aproximadamente 24 horas. Questão 6 pergunta o que esse movimento de rotação ocasiona. E aí a resposta está no subtítulo: o dia e a noite no planeta Terra. Ok? Vamos lá para a próxima pergunta, que é a questão de número 7. O que é o sol da meia-noite? Meninos, eu estou olhando para baixo toda hora porque essas perguntas eu não consegui colocar na página aqui do livro virtual, então eu estou lendo as perguntas que eu passei para vocês no meu livro, tá? A questão 7, o que é o sol da meia-noite? Está lá no finzinho da página 290, olha lá. É um fenômeno que ocorre por conta da inclinação do eixo de rotação da Terra. E aí isso vai
proporcionar o quê? Que durante alguns dias de verão, nos polos ou em regiões próximas aos polos, o Sol vai permanecer na linha do horizonte mesmo durante a noite. Então aqui, olha, é noite, essa imagem é a noite na Noruega e o Sol está lá brilhando no horizonte, ok? Vocês podem marcar, inclusive, todo o parágrafo, porque nesse parágrafo vai informar que o Sol da meia-noite ele vai acontecer no verão e no inverno. Essas regiões também vão apresentar dias escuros, porque o Sol, diferentemente do verão, que ele não se põe, ele não chega a nascer no inverno, tá? Próxima questão, número 8. Por que há diferenças nos períodos iluminados e não iluminados na Terra? Aí está na mesma página 290, mas um pouquinho mais acima. Olha lá a resposta. Em decorrência do eixo de inclinação da Terra. Então, essa diferença que vai acontecer nos dias iluminados e não iluminados, ela acontece por conta do eixo de inclinação da Terra, tá? O que vai ser percebido? Que os raios solares, eles iluminam metade do planeta, mas sua inclinação determina que a maior parte de um dos seus polos seja iluminado, tá? Aqui no caso da imagem, maior iluminação no polo norte, menor iluminação no polo sul, ok? E na linha do Equador, próximo à linha do Equador, que é onde nós moramos, os períodos iluminados e não iluminados têm basicamente a mesma iluminação ao longo do ano. Por quê? Porque a distância dos países que ficam próximos à linha do Equador para o Sol vai ser praticamente a mesma por conta desse eixo de inclinação da Terra. A próxima questão, número 9, pede para descrever o movimento de translação. Tá aqui, olha, lá na página 291. É o movimento que a Terra realiza em torno do Sol em uma órbita elíptica. Então, está sendo descrita aqui nessa imagem. Quanto tempo dura esse movimento? Que é a questão 10. Em média, 365 dias e algumas horas, ou seja, aproximadamente um ano. E o que esse movimento vai ocasionar? As estações do ano, tá? Que na questão 12, eu pergunto quantas e quais são? São 4 as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Até aí, meninos, espero que esteja tudo entendido. O que não ficar entendido, não se esqueçam, lá no nosso grupo do WhatsApp do 8º ano. Questão 13 pergunta: como são os dias e as noites no verão e no inverno? Isso está na página 292, olha lá. No verão, os dias são mais longos e mais quentes. E no inverno, são mais curtos e mais frios. Isso por causa da iluminação que nós vamos receber, né? Que aquela parte do planeta vai receber no verão e no inverno por conta desse eixo de inclinação da Terra. Número 14, diferenciar solstício de equinócio. Olha lá. Isso está aqui logo abaixo do subtítulo, né? Solstícios são os dias que marcam o início do verão e do inverno. O que vai acontecer no solstício de verão? Vai ocorrer o dia mais longo do ano, que o período de iluminação solar vai ser mais longo. E o solstício de inverno? Vai ser o dia do ano onde a noite vai ser mais longa. E o equinócio vão marcar o início, são os dias que vão marcar o início da primavera e do outono. Quando, nesse momento, né, do equinócio, dias e noites têm a mesma duração, ou seja, 12 horas para o dia, 12 horas para a noite. Questão 15. Por que acontece o ano bissexto? Isso tem aqui nesse box, explicando
como acontece. Se o tempo que o planeta demora para dar uma volta em torno do Sol é de 365 dias e 6 horas, como é que se faz com essas 6 horas que não estão no calendário? Elas vão sendo acumuladas. Como acumuladas? Por 4 anos, nós acumulamos 6 horas. 4 vezes 6, 24, que vai dar um dia. Então, a cada 4 anos, ao invés de 365 dias, aquele ano vai ter 366 dias, chamado, então, de ano bissexto. Tudo bem até aí, meninos? Vamos agora para a segunda parte dos exercícios que estão lá na unidade 4. Primeiro, pedindo para nomear e descrever o satélite natural da Terra. Está logo no início da unidade 4. É a Lua, é o astro mais próximo, né, da Terra, orbitando a nossa Terra, por isso ele é o satélite natural considerado. E aqui eu não marquei, mas vou marcar agora, porque eu pedi também para descrever esse satélite. Logo abaixo da imagem, nós poderíamos marcar o quê? Na Lua não há atmosfera e não há água na forma líquida, o que não vai permitir a presença de seres vivos. E a temperatura na superfície da Lua, ela varia de muito quente, 100 graus Celsius, a muito frio, a extremamente frio, menos 150 graus Celsius. Então, essa poderia ser a descrição das características, da Lua, que vão impedir que haja a existência de seres vivos nesse corpo celeste, que é o nosso satélite natural. Segunda questão, como a Lua se originou? Quem já assistiu ao vídeo, nós vimos, inclusive, uma apresentação, falando sobre a origem da Lua. E está aqui na página 296. A maioria dos cientistas concorda com a hipótese chamada de grande colisão, ou teoria do Big Splash, aonde um corpo rochoso colidiu com a Terra há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Esse corpo rochoso era denominado planeta Theia, ele tinha aproximadamente o tamanho de Marte, e quando colidiu com o nosso planeta, liberou grande quantidade de matéria. Essa matéria foi se condensando e acabou por formar a nossa Lua. Questão 3. Quais os movimentos da Lua? E descreva cada um. Na apresentação, eu coloquei inclusive esse quadro que está resumindo aí os movimentos da Lua, mas nós também podíamos marcar aqui. Movimento de translação, aonde a Lua gira em torno do Sol junto da Terra. Se ela gira junto da Terra, tem o mesmo período de translação, 365 dias e 6 horas. Só que além de girar ao redor do Sol junto da Terra, a Lua também gira em torno da Terra. Esse movimento é chamado também de translação ou revolução. E é um movimento que dura 28 dias. E por último, o movimento de rotação, que a Lua gira ao redor do seu próprio eixo, que é um movimento que também vai durar 28 dias. A questão 4 pergunta por que nós sempre vemos, quando olhamos da Terra, a gente sempre vê o mesmo lado da Lua, justamente porque os movimentos que a Lua leva para girar ao redor da Terra e ao redor dela mesma é o mesmo tempo, que são 28 dias. Então, por essa razão, a gente sempre vai ver a mesma face da Lua. E a outra face está sempre oculta. Os observadores, quem vê da Terra, não vai nunca conseguir visualizar essa face da Lua. Quais são as fases da Lua? Lá na página 298. Nós podemos responder as questões 5 e já começar as questões
6 e 7, né? A questão 5 está aqui no segundo parágrafo, onde fala de fases da Lua. Fase da Lua é a mudança no aspecto da Lua no céu ao longo dos dias, porque a gente vai visualizar partes diferentes dessa Lua, que são iluminadas, essas partes diferentes são iluminadas em momentos diferentes pelo Sol. Então, se eu estou vendo uma parte diferente, eu vou ver fases diferentes, por isso fases da Lua. São 4 fases: Lua nova, quarto crescente, quarto minguante e lua cheia. Na lua nova, a lua está localizada entre o Sol e a Terra, tá aqui na imagem. Lua entre o Sol e a Terra. A face visível da lua não está iluminada, ela permanece escura. Então, muitas vezes, a gente não consegue observar a lua nova no céu à noite. No quarto crescente, metade dessa face que é visualizada de quem está na Terra está iluminada. Então, quando isso acontece, a Lua está numa fase de quarto crescente, porque eu tenho 1/4 da Lua iluminado. O Sol sempre vai iluminar metade da esfera da Lua. E aí, no quarto crescente, eu tenho metade dessa metade iluminada. Por isso, eu chamo de 1/4 da Lua. E aí, é a porção denominada 1/4 crescente. Na Lua cheia, a Lua está totalmente iluminada. Ou seja, a metade visível no planeta está completamente iluminada. E aí, eu tenho, nessa etapa, a Terra entre o Sol e a Lua. E a Lua vai surgir no céu no começo da noite. E no quarto minguante, vai ocorrer entre o período de lua cheia e a próxima lua nova, aonde novamente eu vou ter 1/4 só iluminado, mas essa iluminação começa a diminuir progressivamente. Por isso que eu chamo de quarto minguante, porque está minguando a iluminação, está diminuindo essa iluminação, ok? A próxima questão, eu pergunto como ocorrem as marés. E aí, lá na página 301, nós temos a resposta. Por causa da interação gravitacional entre a Terra e o Sol, de maneira especial entre a Terra e a Lua. Essa interação gravitacional é muito maior entre a Terra e a Lua do que entre a Terra e o Sol. E o que é a interação gravitacional? É um fenômeno que acontece por conta das forças da gravidade desses dois corpos celestes, Terra e Lua, e com menor intensidade, Terra e Sol. Como que essas marés vão acontecer? Vamos lá. O alinhamento do Sol e da Lua vai deixar essas forças gravitacionais exercidas por ambos os corpos celestes na mesma direção. Então, a altura máxima alcançada pela maré, por exemplo, porque nós acabamos de falar, né, que essa interação gravitacional vai influenciar nas marés. Então, essa altura máxima alcançada pela maré, ela vai ser denominada de maré viva. Essa maré alta, que alcançou a sua altura máxima, é denominada maré viva. E quando esses dois astros estão em posição perpendicular, olha aqui, Lua, Terra e Sol. Então, tem aqui uma posição perpendicular e não na mesma direção, como na maré viva. Aí, o que vai acontecer? As forças exercidas pelo Sol e pela Lua também vão ser perpendiculares à Terra. E aí, a altura máxima alcançada pela maré alta é menor. Então, ela vai ser denominada maré morta. Com isso, a gente vai responder a questão 9, que era para diferenciar a maré viva da maré morta. Para a gente encerrar, as perguntas sobre os eclipses. O que significa o eclipse
E aí eu pedi para descrever o eclipse solar e o eclipse lunar. Então, lá na página 303, logo no início diz o que é eclipse. Eclipse significa oculto. Então, esse verbo eclipsar significa esconder, ocultar. Se eu tenho, então, um eclipse lunar, o que ficou oculto? A Lua. E no eclipse solar, quem ficou oculto foi o Sol. Então, quando eu falo de eclipse lunar, é a Lua que se esconde. Como é que esses astros estão dispostos? Terra entre o Sol e a Lua. E no eclipse solar, aí vocês podem marcar, meninos, além desse primeiro parágrafo, que vai falar de eclipse, o eclipse lunar, aqui o parágrafo logo abaixo da imagem que está demonstrando o eclipse lunar. E no eclipse solar, a Lua fica posicionada entre o Sol e a Terra. É a resposta para essa última questão. Então eu tenho Lua entre Sol e a Terra e a Lua fazendo sombra nessa parte que está chegando aqui nos raios solares que chegam aqui na Lua e sombreiam uma parte da Terra. Então, em alguns locais onde essa sombra está chegando, acontece o que nós chamamos de eclipse solar. Aí vem as imagens mostrando esse momento em que a Lua está chegando na frente do Sol, né? Fazendo esse sombreamento no Sol. E para concluir, vocês também podem, lá na página 306, marcar esse box que fala do lado oculto da Lua. Nós já vimos, então, por que nós só visualizamos uma metade da Lua, e aqui vem falando para a gente o que tem do outro lado. A outra face da Lua, que é o lado oculto, é aquele lado que nós não vemos, ele é uma região, essa é uma região toda esburacada, que apresenta uma quantidade muito grande de crateras por conta do impacto dos asteroides e meteoroides sobre a superfície da Lua. Meninos, a correção foi essa e eu espero que vocês não se esqueçam de olhar abaixo do vídeo o roteiro de aula, porque nesse roteiro de aula eu venho descrevendo tudo que vocês precisam fazer e, inclusive, quais exercícios vocês vão precisar resolver das unidades 3 e 4. Lembrando que todas essas atividades precisam estar preparadas até a próxima quinta-feira, quando nós vamos ter a nossa aula online. Nessa aula online, estudem, vejam as dúvidas, se preparem com o material, livro, caderno, o lápis, o marca-texto, a caneta, a borracha. Por quê? Porque nós vamos usar para fazer a revisão e aí eu vou aproveitar para fazer umas perguntas sobre o conteúdo para a gente realmente ter noção daquilo que ainda precisa ser explicado ou se já está tudo bem entendido para que a gente possa se preparar para quando a prova chegar. Por hoje é só, meninos. Até a próxima aula.